sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Hoje eu estou aqui com a Adriana e com o Otávio, do Departamento Jurídico da Unimed Pato Branco. E nós vamos conversar sobre tecnologia, e em especial sobre como o EasyJur transformou a rotina e a eficiência da equipe. Inicialmente, muito obrigada, Adriana e Otávio, por toparem essa conversa. Tenho certeza que será um bate-papo enriquecedor para quem depois irá nos assistir. E antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco sobre como era a gestão do departamento jurídico da Unimed Pato Branco antes da contratação do sistema EasyJur. Fiquem à vontade. Eu sou a Adriana, então, eu e o Otávio trabalhamos um departamento jurídico, que é pequenininho, né? Mas a nossa rotina, ela não tinha muita organização, né? Então, a gente tinha o controle dos prazos, todos de forma manual, controle de demandas internas, que são muitas, apesar do departamento ser pequeno, mas as demandas internas eram o que mais trazia problemas para nós. Então, a gente não tinha um controle dessas demandas, né? Elas não eram organizadas, a gente não conseguia trabalhar direito com prazos, especificamente isso. Acho que o Otávio pode trazer um pouco mais desses aspectos para nós. Meu nome é Otávio, eu faço parte aqui do setor jurídico, juntamente com a Adriana, atuando como advogado. E na época, antes de nós termos, né, o EasyJur como ferramenta, a gente fazia um controle totalmente manual, né, das nossas demandas, dos processos, também das demandas internas aqui da Unimed. E nós estávamos sempre com uma sensação de preocupação de ter esquecido, de anotar alguma coisa, de registrar algum compromisso na agenda. Então era uma preocupação realmente constante e isso inclusive atrapalhava, né, para a gente desenvolver o nosso trabalho, para a gente preparar as nossas peças, nos prepararmos para as audiências, né, para os outros compromissos que a gente tinha, porque a gente sempre tinha essa insegurança de, será que eu anotei tudo, será que eu agendei tudo? Então, era uma rotina um pouco mais preocupante do que depois que a gente começou a utilizar o EasyJur. Um controle bem manual, né? Bem manual e até certo ponto inseguro, né? Porque se a gente perdesse essa agenda ou se tivesse qualquer contratempo aí no meio do caminho, a gente acabava se complicando, né? Entendi. Seguindo aqui com as perguntas que eu separei para o nosso dia de hoje, qual foi o principal gargalo, imagino que esteja de frente com essa rotina que vocês comentaram aqui comigo, que vocês enfrentavam no dia a dia, que vocês pararam e pensaram, não dá para seguir dessa forma, a gente precisa de um sistema de gestão? Sim, a gente via que o nosso dia a dia estava ficando muito cansativo, né? E a gente falou assim, não, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos buscar alguma solução. O que nos motivou, assim? Foram várias coisas, mas assim, a gente pode destacar o quê? As próprias demandas internas, né, da Unimed Pato Branco, e tem vários setores que demandam para o jurídico diariamente, revisões de contrato, orientações, dúvidas, deliberações de procedimentos, regulamentação da INS, então a gente tem muita dúvida chegando no setor, assim, todos os dias. E isso a gente fazia sempre por e-mail, essas solicitações por e-mail ou pessoalmente. Então, vocês podem imaginar o caos que isso acabava virando, porque junto com esses e-mails também tinham outros e-mails, tinham comunicações de terceiros, né, externas, até aqui da Unimed, e a gente acabava não tendo uma ferramenta para controlar isso tudo, né? Uma outra situação também que a gente tinha aqui é da questão do controle dos processos judiciais. Apesar de não serem tantos processos judiciais, é importante para a gente saber a quantidade, estatisticamente, né, os indicadores, que tipos de processos a gente que tem muita demanda, quais são os principais assuntos desses processos, e como é que o departamento jurídico tem sido assertivo, não tem sido, tem tido resultado com esses processos, não tem. A gente não tinha nada disso. A gente até chegou a ter outras tentativas de implantação de sistemas, mas que eram sistemas assim que demandavam muito trabalho operacional. Então, assim, a gente não conseguia
manter esses outros sistemas atualizados, né, com as informações e tal. Então, assim, eu, como pessoa que está há muitos anos nesse departamento aqui e sentindo essas dores, a gente percebeu que se a gente não tivesse uma ferramenta para nos auxiliar, a gente realmente corria um risco de ficar assim, né, extraviado, sem controle e deixando o nosso trabalho deficitário. Perfeito. Não sei se o Otávio quer colaborar. Não, acho que nesse ponto aí você falou tudo que precisava ser dito, né? A gente tinha uma dificuldade também de, assim, até ter uma rastreabilidade das nossas próprias respostas, né? Porque a gente tem muitos fornecedores, tem relação com diversas clínicas, hospitais, prestadores, e são relações contratuais de muitos anos, e no decorrer desses contratos surgem dúvidas, surgem questionamentos, surgem situações que não estão previstas no contrato, e muitas vezes a gente precisa recuperar uma orientação que foi dada há muitos anos atrás, às vezes, e a gente não tinha isso até então. E hoje, se a gente precisar recuperar algo que foi repassado lá no momento da implantação do EasyJur, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, a gente consegue localizar rapidamente qual que foi a orientação dada. Então, a gente consegue ter um histórico de como que as coisas foram tratadas. E isso, para nós, é muito importante na relação com essas empresas, para a gente saber por que tal decisão foi tomada naquela época. E a gente não tinha esse controle na época. Então, também era um gargalo que a gente tinha, porque às vezes a gente precisava localizar uma informação e a gente ia procurar em pastas, ia procurar em arquivo de computador, em e-mail, e muitas vezes acabava não encontrando, né? Então, isso também era uma dificuldade que a gente sentia todo dia. Certo. E acaba que chega em um determinado momento que o controle feito dentro de um e-mail, onde, enfim, as solicitações são feitas diretamente por esse canal, acaba que, querendo ou não, uma comunicação pode se perder e não tendo um local onde possa se extrair um relatório desse gerenciamento, desse controle, né? Chega a um determinado momento que, né, se torna essencial chegar para uma plataforma, buscar uma plataforma que atenda também essa espera de chamados. Eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem, que a gente acabou entrando, né, em outras perguntas, em especial essa do controle de chamados, que seria ali a área de cliente hoje dentro da plataforma EasyJur, que a gente no processo de implantação transformou ela em uma área para departamentos, né? Aí eu queria ouvir de vocês, como foi a adaptação do time? A gente chegou a fazer um treinamento com esse pessoal, né? Chegou a participar ali uma quantidade até relevante de pessoas destes setores. E como foi esse pós-implantação? Como foi essa adaptação deles dentro desta área de chamados? Em relação a isso, a adaptação foi muito tranquila, justamente porque o EasyJur é uma ferramenta extremamente simples de utilizar. Ela é, assim, ao mesmo tempo muito completa, porque tem muitas funcionalidades, mas ela também é de uma utilização muito fácil. Então, nós treinamos aquela primeira turma, digamos assim, de colegas aqui. A gente pediu para que cada setor disponibilizasse algumas pessoas como focais, né, para ter acesso ao EasyJur. E hoje, quando, por exemplo, um novo colaborador ingressa aqui na cooperativa e precisa de acesso à ferramenta, eu crio o acesso para eles e o próprio pessoal do setor que ele ingressou já ensina ele a utilizar. Então, raramente eu preciso dar novos treinamentos de como utilizar a ferramenta, porque os próprios colegas já sabem como ensinar a pessoa nova que ingressou na cooperativa, e a utilização é muito tranquila. Então, a gente teve uma adesão muito boa, o pessoal gosta da ferramenta, para eles é muito tranquilo de utilizar, e para eles também é fácil de localizar as orientações que a gente passa para eles através do EasyJur. Então, foi muito positivo nesse sentido e não tivemos dificuldades. Local, né, essa troca, onde fica tudo ali registrado, né? Então, antes, por exemplo, informações ou orientações, pareceres que a gente dava, se perdiam. Agora a gente sabe, fulano lá pediu tal coisa, então eu vou rapidinho ali no EasyJur, lembro que ele já fez uma demanda parecida, localizo aquilo, lembro por que eu dei aquele parecer, porque a gente busca, assim, deixar tudo muito registrado, sabe? Isso facilita a nossa vida. E também faz a questão da rastreabilidade, né? Que eu posso identificar lá daqui 2, 3 anos, por que eu dei aquele parecer e não foi diferente, né? Então, eu tenho ali tudo registradinho. E isso faz com que a ferramenta seja bem aceita, porque a gente consegue deixar tudo ali registrado, tudo falado, né? Não tem aquela coisa depois,
eu não falei isso, ou eu esqueci, eu não falei aquilo, não, está ali, está registrado. Né? A conversa que a gente tem sobre aquele tema está ali e ela vai permanecer ali. Isso, como esses chamados eles são feitos diretamente do nosso módulo agenda, o filtro avançado que a gente tem ali permite esse rastreio, né, desta comunicação e facilmente mais adiante a geração de um relatório focado nessas comunicações tidas aí internamente entre os departamentos, as solicitações feitas diretamente aí para o time jurídico. Perfeito. E uma coisa que facilita também, sabe, Júlia, é a questão do e-mail que vai, né? Ó, a resposta. Essa troca de mensagens que a própria plataforma faz, ela não deixa cair no esquecimento daquela demanda, né? Ela fica te avisando, ó, tem uma resposta. Então, isso é legal também. Isso, o que acaba também contribuindo, esse time, eles usavam o canal do e-mail. Em partes, o e-mail não foi deixado 100% de lado. A comunicação, ela chega, mas o engajamento, a interação feita dentro dessa área em si, que é a área dos departamentos. Isso. Excelente. Seguindo aqui, então, com as perguntas, focando aqui na questão dos relatórios mesmos. Um dos gargalos que vocês chegaram a citar era esse controle também dos prazos, dos processos, né? Embora a parte contenciosa ela seja uma parte um pouco menor do departamento, querendo ou não, se tinham ali alguns processos a serem geridos dentro ali da plataforma, precisava ser gerido dentro da plataforma Exijur. Como que foi esse controle do contencioso por lá? Hoje vocês conseguem medir indicadores destes processos em específico? Sim. Isso é muito legal, porque hoje a gente tem a informação na hora que é demandado, né? Se o nosso diretor chega e pergunta assim, quantos processos a gente tem hoje, qual está sendo o valor financeiro que está envolvido nesses processos, mesmo que se a gente não consiga exatamente naquele momento, a gente gera um relatório e extrai a informação dali. Então, qual que é a nossa única preocupação? Deixar esse banco de dados todo redondinho, né? Sempre que vem um processo novo, a gente cadastra, faz ali as alterações que são necessárias, as atualizações, melhor dizendo, que são necessárias, cadastra todas as informações, que eu acho que isso é muito importante, porque não adianta você ter uma ferramenta e você não usar ela na integralidade, né? Então, por exemplo, cadastrar os pedidos, depois, quando a gente paga, se é condenado, a gente já lança ali a parte das custas, dos valores da condenação, dos honorários, uma coisa que a gente não conseguia separar antes, o que eram custas e despesas do processo do que era condenação, e com a Exijur a gente consegue hoje fazer isso, entregar para os nossos gestores, para os nossos diretores, essas informações, e inclusive até mais, né? Hoje a gente consegue, por exemplo, avaliar qual que tem sido a linha de decisão de determinados juízes, né? Quais são os advogados que mais demandam contra a Unimed, quais são os assuntos que a gente criou também naqueles campos personalizados, né? Algumas coisas mais específicas para nós. Então, a gente consegue trabalhar a prevenção de algumas demandas, inclusive. Né? Então, saiu só daquela questão do controle, dos indicadores, para algo bem mais estratégico, que é você já, quando vai fazer uma defesa, você saber com qual juiz você está lidando, qual que é o jeito dele lidar com aquela demanda, e a gente já vai, né, pensando nisso na estratégia jurídica aqui do departamento. Então, facilitou bastante. Seria um verdadeiro pensar ali fora da caixa do que a plataforma de fato entrega em si. Porque a alimentação, realmente, ela depende do advogado que fica à frente do controle daquele processo. Mas quando eu tenho uma base bem alimentada, eu sei utilizar a plataforma de forma estratégica, sei fazer filtros que irão me direcionar para a geração de um relatório-chave com essas métricas criadas através dos campos personalizados. Aí, a partir disso, né, seria ali o caminho para a geração de um relatório estratégico para enviar, quem sabe, para a própria direção, né? E até mesmo ter um norte, uma prevenção para ações daquele mesmo nicho, daquele mesmo juiz em específico. Eu já sei mais ou menos como ele analisa as ações, enfim, daquele mesmo perfil. Bem Exato. Legal. É por aí mesmo. Então, a gente saiu de uma situação que a gente não tinha esse controle
para uma nova etapa aqui do nosso trabalho, onde a gente tem essas informações. E daí, a partir de todos esses dados, aí a criatividade, né, e a necessidade levam a gente a buscar aquilo que a gente realmente precisa. Perfeito. Quer contribuir com alguma coisa, Otávio, em relação a estes pontos dos processos? Seria interessante mencionar até um item que é bastante se envolve assim em empresa, que seriam a questão das provisões contábeis, né, das ações judiciais. Aqui, como é operadora de plano de saúde, a gente tem até uma obrigação regulamentar de fazer o relatório de provisões contábeis periodicamente. E antes da gente ter o EasyJur, a gente fazia isso manualmente. Então, assim, precisava verificar processo por processo, né? Como a gente tem a norma que diz que a nossa estimativa tem que ser uma estimativa confiável, eu não posso fazer a estimativa disso apenas pelo valor da causa do processo. Eu tenho que realmente analisar e justificar qual que é o motivo do valor da provisão ser aquele. E através do EasyJur a gente consegue cadastrar os pedidos de forma individual, quanto que é a perda estimada de cada pedido dentro do processo, qual que é o risco envolvido em cada pedido dentro do processo. E agora, recentemente, nós tivemos uma melhoria na plataforma, inclusive, que ele faz a atualização monetária, aplicação de juros de forma automática e faz o relatório dessa atualização, a própria plataforma já me disponibiliza no final do mês, sem eu precisar fazer nenhuma ação. Eu só preciso definir lá quais são os índices, as datas, e a partir dali o EasyJur faz isso de maneira automática, depois eu só compilo o relatório. Então, para nós, assim, essa parte que era realmente uma demanda bastante trabalhosa, né? Eu precisava, às vezes, dedicar aí uns 2 dias só para fazer isso. Agora ela está muito facilitada, né? Ficou muito mais fácil de gerar esse relatório, de mensurar os riscos de cada pedido e até para a gente explicar, né, para conselho, para diretoria, por que que aquela ação tem um valor às vezes muito alto, mas o provisionamento é muito inferior ao que o valor que foi indicado na ação. São dúvidas que surgem. Então, nessa parte aí também de gerar relatórios, ele tem toda essa funcionalidade aí de a gente poder atualizar o próprio valor do processo que concretamente está em discussão. Então, para nós, essa parte aí dos pedidos e das atualizações monetárias também tem sido assim uma mão na roda, facilitou muito o nosso trabalho. Perfeito. Seguindo aqui, mais para o fim aqui do nosso bate-papo, que tem sido até então muito enriquecedor conhecer a experiência de vocês, a história de vocês, né, que vocês construíram aqui junto conosco. Depois de mais ou menos quase 2 anos que vocês já estão aqui conosco, quais as mudanças práticas e percepções pessoais que vocês tiveram durante esse período? Além destas já citadas, sobre a área do cliente, sobre o provisionamento dos processos, né, sobre essa análise de risco ali das ações, algo mais pessoal mesmo, que dá aquele alívio. Agora eu consigo gerir tudo dentro de uma plataforma, né, sem a necessidade do meu controle manual. Quais experiências vocês poderiam contribuir aqui com a gente? Acho que talvez assim a que mais trouxe significado para nós foi a agenda, né? Nós termos numa única tela todo o nosso trabalho diário, podermos ver isso o mês inteiro, né? Isso facilitou muito mesmo o nosso dia a dia, porque antes a gente chegava aqui, a gente tinha que entrar sistema por sistema de cada tribunal, né? Eu ainda não tenho, a gente não tem muitas ações, mas imagine se eu tivesse, mas mesmo assim nós temos ações em diversos estados do Brasil. Então, a gente tinha que ficar buscando isso, né? Então, a agenda, nossa, facilitou muito o nosso trabalho. A questão da plataforma ser na nuvem, né? Então, eu não preciso estar aqui no meu local de trabalho para ter acesso a qualquer informação que eu tenha lá na plataforma. Eu consigo, inclusive, em home office, eu posso trabalhar com o meu equipamento, enfim, eu posso tranquilamente trabalhar de casa, inclusive no celular, né? Eu consigo fazer algumas coisas. E, assim, essa questão da organização também, que eu sei onde é que estão as informações, eu sei como extrair, e isso, para um departamento jurídico, eu acho que é fundamental. Né? Não sei, o Otávio, o que pode colaborar? A impressão assim, mais subjetiva que eu tenho então, assim, a nossa produtividade, né? A gente olha a agenda, assim, o EasyJur tem essa coisa de ser bastante visual também, fácil de trabalhar.
e você olha a agenda até pelas cores que você identifica, lá você consegue ver, né, dias que você teve uma produtividade maior, dias que você precisou dedicar mais tempo para uma tarefa específica, e você percebe não só a tua produtividade, mas também a organização do trabalho. Você consegue definir as suas prioridades por ali, você não está dependendo de uma anotação física, numa agenda, num quadro, está tudo ali fácil para você acessar e para você organizar o teu dia, assim. A primeira coisa que você faz quando chega é olhar ali no Exijur tudo que está listado e organizar as prioridades. Então, facilitou muito a nossa condução dos trabalhos, assim, porque a gente não tem só as demandas judiciais, mas tem muita demanda interna do pessoal. E essas demandas têm graus de importância diferentes, desde uma revisão de um contrato, a validação de uma declaração simples, até pedidos de pareceres, assim, de situações mais complexas. Então, para isso, assim, é uma coisa que a gente fica muito mais tranquilo na hora de trabalhar, porque a gente sabe que está tudo ali, né? E a gente sabe qual que é a ordem que a gente vai trabalhar essas coisas, e a gente sabe também que daqui 5, 10 anos, se eu precisar recuperar um parecer que foi dado esse ano ou há 2, 3 anos atrás, a gente vai conseguir localizar facilmente, a gente pode ficar tranquilo e não ter aquela preocupação de falar assim, como é que eu vou demonstrar, né, para o meu cliente ou aqui para a nossa diretoria, que a gente deu uma orientação por um determinado motivo, porque eu sei que a informação vai estar disponível. Então, isso nos dá muita tranquilidade, né, para a gente até organizar o nosso trabalho, né, e focar nas coisas que realmente importam. Então, assim, a minha impressão pessoal é essa, é bem positiva, assim, porque facilitou muito o nosso trabalho mesmo. Vale que eu acabei esquecendo de falar, que eu acho que é bem importante, que é a gente saber que uma determinada ação foi distribuída antes mesmo da gente ser citado ou intimado para o cumprimento de uma ordem judicial. E isso, para quem trabalha com saúde suplementar, cumprimentos de liminares, que tem um prazo curto, esse tempo entre a distribuição e a intimação com a citação, ele traz um ganho de resultado, de produtividade para nós, a gente conseguir sempre entregar as liminares, sempre cumprir as liminares dentro do prazo, sem gerar custos, né, de multas e outros prejuízos que eventualmente a nossa cooperativa poderia sofrer em decorrência disso. Então, isso é muito importante também. Quem sabe, às vezes, até evitar que essa ação ela vá adiante, né? Às vezes tentar resolver Exato. ali no extra. Exato, exatamente. Perfeito. Aqui, então, caminhando para o fim do nosso bate-papo, que mensagem que vocês deixariam para outros departamentos jurídicos que enfrentam dificuldades, até mesmo com tecnologia? Porque a gente sabe que nem todo departamento ainda é aderente à tecnologia, segue um controle muito manual por planilha, tem ali uma visão muito burocrática para repassar as informações para a direção. Qual mensagem final vocês deixariam em relação aos desafios de vocês que foram superados e que mais adiante, né, novos departamentos, novos possíveis clientes poderiam, enfim, superá-los dentro de uma plataforma jurídica? Qual a mensagem final que fica aqui para o nosso vídeo? Da minha parte é que, que as pessoas têm que experimentar. Nós também vimos de uma cultura assim um pouco menos tecnológica, né? Mas a gente percebeu o quanto isso facilitou a nossa vida. Que, na verdade, a nossa maior preocupação quando a gente foi para o mercado buscar uma solução era a questão do custo, porque existem diversas plataformas aí e algumas que custam um valor significativo, né? Mas também há outras que têm valores viáveis, né, do ponto de vista econômico-financeiro. Nós somos uma cooperativa de médio porte, né? E para nós, o sistema, a plataforma Exijur, ela trouxe, então, agilidade, né? Ela trouxe resolutividade, produtividade, acesso às informações a um custo que a gente realmente consegue manter mensalmente. E a gente hoje não se vê mais sem essa plataforma, né, para a gente trabalhar, porque voltar no sistema manual é impossível. Hoje a gente vê que a gente não teria mesmo condições de permanecer lá. E a gente só tem, a nossa mensagem é busquem, experimentem, né, façam essa tentativa. O pessoal da Exijur é um pessoal assim muito fácil de trabalhar com vocês, vocês são muito solícitos, são muito educados, estão sempre prontos a nos ajudar. Nós não tivemos problema nenhum na parte ali inicial, que foi a parte que a gente fez a implantação
demorou um pouco, mas assim, a gente viu que investir, né, naquele momento do aprendizado valeu muito a pena, porque a gente realmente implantou soluções para nós, né? Hoje a gente tem um sistema que a gente usa, diferente de todos os outros que a gente tentou antes e que a gente não conseguiu usar. O que eu tenho de mensagem a dizer, assim, nós já estamos aqui trabalhando, né, com o EasyJur, caminhando aí para 3 anos já. A gente hoje não se vê mais sem o sistema, como a Adriana mencionou. E, sim, às vezes, a princípio, o pessoal pode ficar em dúvida, né, se realmente vale a pena contratar uma plataforma para gerenciar, né? Às vezes, uma grande empresa, um escritório pequeno, a gente não sabe, mas é um investimento que ele realmente facilita muito a vida do advogado, da área jurídica como um todo, porque está tudo concentrado ali, é tudo muito bem organizado, é tudo funcional na plataforma EasyJur. O suporte da EasyJur é muito bom também. A Adriana mencionou que a gente sempre teve facilidade. Às vezes que nós tivemos dúvidas que a gente não conseguiu resolver com o material de apoio, os manuais que vocês disponibilizam, assim, eu fui prontamente atendido pelo suporte, sabe? Foi um atendimento rápido, foi resolutivo. Então, assim, para nós é uma experiência extremamente positiva. E a plataforma atendeu todas as nossas necessidades, sempre assim superou o que a gente precisava de solução. E a gente, inclusive, não usa todas as funcionalidades que ela disponibiliza. E a mensagem que eu gostaria de deixar é: experimente a plataforma, faça uma experiência para você ver como isso vai melhorar a tua rotina de trabalho, como isso vai te deixar mais tranquilo e como isso vai te proporcionar até mais tempo para você poder desenvolver melhor uma peça, se preparar melhor para uma audiência, né, fazer um parecer com mais tempo, com mais calma. Porque a nossa atividade como advogado é essa, é uma atividade intelectual, né? Então a gente precisa ter o tempo e ter a tranquilidade para investir nessa atividade intelectual, e as nossas tarefas secundárias de organização, se a gente tiver uma plataforma tão completa que auxilia a gente, nos deixa com mais tempo para fazer aquilo que realmente importa. Então a mensagem seria essa. Perfeito. De fato, é a verdadeira otimização de tempo, né? Eu otimizo o tempo e desdobro esse tempo em outros afazeres mais estratégicos para a operação como um todo. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço a participação nessa nossa conversa. Hoje a gente pôde perceber o quanto a tecnologia, né, a gente consegue, por meio dela, transformar os nossos desafios em oportunidades com as experiências que vocês passaram aqui para nós no dia de hoje. O recado que fica é realmente esse recado de vocês: experimente, né? Saia ali do seu manual, do operacional, né? Saia desse operacional, tenha essa visão mais estratégica, essa visão porta para fora, que foi o recado aqui que vocês deixaram com a gente. Agradeço muito mesmo esse nosso bate-papo e até a próxima, então, pessoal. Até. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau.